Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de maio. O Bovespa apresentou estabilidade, menos 0,18% em um dia atípico, assim como foi na sexta-feira. Sexta-feira porque foi um pregão espremido entre um feriado e um final de semana. E hoje porque houve feriado em Londres e também em Nova York. Duas praças importantes que terminaram refletindo aqui para a gente uma menor volatilidade e um menor giro financeiro. De qualquer forma, o Ibov segue dentro de um movimento de baixa, dentro da sua tendência de baixa, apontando para a perda da mínima deste fundo, já comentado na sexta-feira. Para reverter essa expectativa, precisa gerar sinal de força aqui para cima da máxima de hoje, que foi de 49.203. Uma primeira sinalização de força pelo G60, candle forte para cima, fechando acima desses 49.203, e nova máxima na hora seguinte, sendo sinalização de força para um possível início de movimento de alta ali no gráfico diário. No mini índice eu cheguei a recomendar algumas operações, foram 5 no total, sendo que a última foi cancelada antes mesmo dela bater no ponto de acionamento. Vamos então para o gráfico de 10 minutos mencionar aqui as operações. A primeira operação, vou jogar aqui no gráfico de 10 minutos, a primeira operação foi aqui de venda, na perda da mínima desse candle, recomendação aqui nesse ponto. Perdeu, veio aqui para baixo, eu encerrei a posição aqui na chegada na região de suporte, na formação desse candle, chegou até a andar um pouco mais, mas é porque eu já sabendo que já era feriado em duas praças importantes, eu passei a não exigir tanto dos movimentos para cada posição, que eu ia abrir, já estava formatado isso para mim dentro do dia. Então, essa operação terminei encerrando aqui com um ganho de 0,27% e no capital total mais 0,25%. A segunda operação, perda da mínima deste candle, através desse engolfo de baixa no gráfico de 10 minutos. A operação foi executada, chegou até a ameaçar a perda da mínima desse fundo, mas esse segundo candle já fecha basicamente no nosso valor de entrada, sinalização um pouco mais negativa. Mesmo superando aqui a máxima, logo quando superou a máxima, ainda segurei a posição, só que eu já tinha reposicionado o stop para 245, 49,245 e mencionado um ponto de referência em 49,180. Ponto de referência, dentro do que eu já falei nas últimas análises, é um local onde eu, geralmente de uma resistência, um suporte no gráfico de menor periodicidade, que eu fico atento da forma como acontecer um retorno do preço para cima ou para baixo desse patamar, dependendo da posição que eu tiver em aberto, venda ou compra. Então, se acontecer de maneira forte, ganho de força principalmente, dependendo da forma como acontecer, eu posso encerrar essa posição antes mesmo do ponto que foi estabelecido. Por isso que eu não reposiciono o stop para o ponto de referência, porque ele pode bater no ponto de referência, não caminhar para cima e voltar, ou seja, eu poderia bater aqui nos 49,180 e dar continuidade ao movimento de voltar para o movimento de baixo. Mas como isso aqui aconteceu, para quem olha um gráfico de 2 minutos, pode ver aí por curiosidade, ameaçou gerar um topo no gráfico de 2 minutos, um topo descendente, e reverteu no mesmo candle para cima de maneira muito forte, e isso me levou a sair da posição com a perda de 0,08%, capital total menos 0,08%. Algo semelhante aconteceu na nossa próxima venda. A venda foi feita aqui nesse ponto, candle de indefinição, se sustentando curiosamente naqueles patamares dos 49,180, fechamento desse candle aqui é 49,185, se segurou acima desse patamar, que terminou funcionando também como suporte, volta para cima da máxima, 49.210, já tinha reposicionado o stop, falado de um ponto de referência 49.240, e aí quando há um ganho de força na formação de um fundo no gráfico de 2 minutos, também dá para se ver lá, quem tiver curiosidade, eu encerrei essa posição antecipadamente, com a perda de menos 0,09%, capital total menos 0,09%. Enfim, sempre vou acompanhar as operações de maneira muito próxima. Se algo não sair da forma como eu gostaria, eu vou estar encerrando as posições, ou seja, não fluíram da forma como eu gostaria, eu vou estar encerrando as posições. Nesse caso aqui foi outra venda, uma recomendação aqui nesse nível. Venda recomendada, chegou a andar aqui perto ali dos 75 pontos, movimento mais fraco, não conseguiu perder a mínima desse candle. Esse candle aqui já não trouxe um bom sinal e o próximo supera a máxima desse aqui. E aí começou a descaracterizar a operação para mim, eu optei por encerrar. Ela chegou até a andar um pouco mais, chegou a andar ali mais, se juntar tudo ali uns 100 pontos, 100 a 120 pontos, mas de qualquer forma eu encerrei essa posição basicamente no 0 a 0. Depois disso recomendei essa compra aqui, mas ela deveria ter executado neste candle. A partir do momento que não executou neste candle, dentro do cenário que eu tinha, da minha leitura no gráfico, eu optei por cancelar essa entrada, porque a minha perspectiva para cima já não era tão boa.
já não estava tão claro para mim que ia ter um movimento para romper aqui essa máxima. Então, por esse motivo, eu optei por cancelar essa operação. Só falei no sentido de, se eu não estava com tanta perspectiva assim para cima, eu deveria ter feito esta venda aqui. Mas enfim, seguiremos aí atentos nos próximos pregões para continuar tentando pegar da melhor forma possível os movimentos do intraday aí do mini índice. Olhando agora para PETR4, a Petro no dia terminou em alta de 1,82%, chegou a superar a máxima do que no anterior, mas ainda sem uma grande relevância no meu entender em termos de abrir compra. Poderia arriscar compra se a Petro conseguir romper essa máxima aqui do pregão de hoje, superar ali os 8,62. Lembrando, a Petro não está mais em tendência de alta, é uma tendência de baixa, uma operação um pouco mais arriscada. Por outro lado, se ela vem aqui e fecha um candle para baixo desse candle forte de alta, que foi lá superar a máxima do dia anterior, gera nova mínima, grande chance de buscar a região dos R$8, podendo proporcionar até day trade para quem opera day trade na Petro, R$8 suportes, a 7,85 um gap de alta na Petro. Depois disso tem Vale 5 para a gente falar. Vale também dia semelhante ao Ibov, em definição, menos 0,18%. Por enquanto, começou a formar aqui um topo descendente, caminhando para baixo, apontando para o suporte de 10,96. Para anular essa expectativa gerada no pregão de hoje, que não foi algo tão relevante, teria que romper essa máxima aqui em 11,79 para começar a ensaiar uma recuperação um pouco maior, sabendo que há resistências importantes na faixa dos R$12 e depois em torno de 12,29. Ciel3, eu encerrei a posição na Ciel3, uma posição de venda que a gente tinha na Ciel3. Essa operação da Ciel3 praticamente no 0 a 0, porque eu encerrei. Ela foi lá embaixo, perdeu várias mínimas aqui, mínimas anteriores, perdeu a mínima do pregão da sexta, perdeu essas mínimas aqui, e logo na sequência, em vez de dar continuidade, ela fez candles fracos no dia 60 e começou a ganhar força aqui para cima, trazendo a chance de iniciar um cenário de recuperação, ou seja, não ganhar muita força para baixo e iniciar um cenário de recuperação. Por esse motivo, eu optei por encerrar essa posição praticamente no 0 a 0, gerando aqui mais 0,03 na operação, mais 0,02% do capital total. Fechou até um pouco abaixo do valor que eu encerrei a operação, R$ 31,30. Lame 4. Sigo de olho no ativo, possibilidade de gerar alguma compra, a superação da máxima de hoje seria uma das alternativas, dos R$ 15,39. Vou ficar atento aí à forma como vai ser a abertura do próximo pregão, para passar ou não essa recomendação de compra, mas por enquanto está mais para isso na Lame 4. Podendo trabalhar com stop mais curto, ou seja, se romper aqui para cima a máxima de hoje e voltar no mesmo pregão para baixo dos 15,12, não seria algo bom para se acontecer para a operação, e podendo até encerrar antecipadamente uma operação de compra em cima de Lame 4. RADL3, ativo que está aqui com a tendência indefinida, mas de maneira geral tendência de alta no médio a longo prazo, está indefinida no gráfico diário, e a expectativa seria do ativo ganhar força aqui para cima para romper esses dois topos. A primeira sinalização para isso, rompimento aqui desse 56,89. Da mesma forma que eu comentei na Petro, se ela rompe para cima a máxima de hoje e volta para baixo 56,25, já não seria uma sinalização tão interessante para a posição. E aí, dependendo se eu recomendar essa entrada, a partir aí do próximo pregão, vai depender da abertura aí do próximo pregão, eu também vou ficar atento em relação ao desenrolar dessa posição, visto que a tendência não é mais de alta ali no gráfico diário, ficou indefinida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço a audiência e até a próxima videoanálise.